Cumprimentamos a todos nossos queridos amados irmãos com a paz do Senhor, com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos das lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Hoje na aula extra, nossa aula de reforço, estudaremos lição de número 7. Vamos tratar sobre não retribua pelos padrões humanos. Os nossos tópicos: a vingança não é natureza do reino. O amor é a expressão natural do reino. E finalizando, buscando a perfeição de Cristo. De acordo com o que nós estudamos na primeira parte da aula de YouTube, esta é a aula extra, a aula de reforço, nós vamos estudar exatamente essa parte com maior profundidade. Nós iniciamos em Gênesis, o primeiro homem criado por Deus, e vai indo até o homem chamado Moisés. É em Moisés que nós temos o anúncio da lei de Moisés. Até Moisés nós temos um império chamado de morte. Por quê? Porque daqui para cá, de Adão até Moisés, Romanos 5:14, etc., por lá você vê o texto dizendo que a morte reinou de Adão até Moisés. Então esse pedaço de tempo, certo? De Adão a Moisés, não havia lei. Vocês percebem que lá em Gênesis capítulo 4, versículo 20 em diante, vocês vão ver um descendente de Caim, chamado Lameque. Ele matou um, depois matou outro. Ele matava por brincadeira. Sabe por quê? Porque não tinha lei para corrigir os seus atos individuais. Então, antes de Moisés, não havia imputação de pecados. Somente imputação em Adão. Todos os outros da raça humana, até o último, vão ser mortos por causa de Adão. Mas depois que Deus autorizou Moisés a promulgar a lei, aí nós temos o olho por olho, dente por dente, alma por alma, pé por pé. Aqui freia esta morte de qualquer maneira. Porque a morte aqui, meus irmãos, estava bem rasinha, como se diz. Porque qualquer um podia matar e continuar vivendo. E a vida aqui, sem uma lei, eles viviam 800, 900 no pecado. Agora veja, é justo viver fazendo o que quer, matando, roubando, adulterando, sem lei? Então Deus olhou e disse, não pode. Se eu dei o primeiro juízo em Adão, eu vou dar o segundo. Então novo juízo estava sendo aplicado à raça humana. Então a lei de Moisés, ela veio trazer justiça de uma forma individual. Então ela veio condenar o pecado do homem individualmente. Então ao invés de, depois de Moisés, o homem agora não poderia mais esperar os 800 anos, ficar velhinho e esperar a morte de Adão. Até envelhecer e morrer, pecando. Não. Então, ao invés de esperar pela morte biológica, que era a sentença que todos os homens recebem no primeiro Adão, porque em Adão todos biologicamente foram condenados. Então, Moisés recebeu a lei de Deus de uma forma em que a lei adiantava imediatamente a morte física do pecador, do infrator, do réu, do condenado. Então, ele vai morrer não por causa de Adão. O Lameque se estribava dizendo, ninguém pode me condenar, ninguém pode retribuir o mal
por mal. Se eu matei um por me ferir e outro por me pisar, ninguém vai me matar, porque eu que mando aqui, eu que sou mais poderoso. Então não tinha lei antes de Moisés. Então, como nós temos um Deus justo na história, Deus levantou Moisés e disse: Moisés, quem matar morre, quem adulterar morre, quem praticar isso morre. Então nós temos um número de pecados que está escrito na lei, aonde é punido com a própria morte. Amém? Então nós observamos que no tempo de Moisés nós temos a menção em que Deus levantou um povo e Deus disse o seguinte: Deus falou a Moisés que ia enviar um anjo para ir com o povo. Moisés disse: não quero. Por quê? Porque esse anjo vai matar o povo todinho. Veja aí, irmão, um anjo totalmente legalista, né? Olho por olho, dente por dente. O anjo veio com a espada, se pecar morre, se adulterar morre. Então, veja que o anjo que vinha para fazer exatamente, guiar o povo para sair, né? Moisés disse: eu não quero, Senhor, porque esse anjo não tem misericórdia. Esse anjo não tem compaixão. Eu prefiro que o Senhor venha e a sua presença esteja conosco do que esse anjo. Viu? Precisava que Jesus viesse no corpo. Amém? De uma forma em que ele pudesse sentir as nossas fraquezas. Então, meus amados, nós observamos que está escrito no livro da lei que esse anjo não perdoará. Precisou Jesus vir. Aquele que tira pecado do mundo. Olha a diferença entre o anjo do Senhor e Jesus. Esse é antes da encarnação, chamado de verbo, chamado de palavra. O meu nome está nele, a minha voz estará com ele. Então, era uma manifestação de um Cristo antes da encarnação. Como ele não tinha corpo e não podia sentir, ele não poderia ser nesse momento como anjo, sumo sacerdote. Então Hebreus fala que o sumo sacerdote tem que ter corpo. Amém? Ele tem que se compadecer no corpo, aquilo que nós sofremos. Aí nós temos, de acordo com o escritor aos Hebreus, um sumo sacerdote, glória a Deus, que pudesse compadecer da nossa vida. Provérbios capítulo 20, versículo 22. Não digas em si mesmo. A Bíblia proíbe terminantemente, tanto na lei como agora, em todo o tempo, o homem se vingar por si mesmo. Já que o homem não tem justiça própria, de uma forma justa, de acordo com a justiça de Deus, porque o pecado acabou com essa justiça de Deus no homem, o homem está condenado por causa do seu pecado. Então veja que o homem não pode dizer por si mesmo: eu me vingarei do mal. Eu vou fazer aquilo que eu penso em fazer, em me vingar do mal. Sempre a vingança do homem vai além do limite, além do que está do olho por olho e do dente por dente. Então, a justiça divina é que deve ser satisfeita em nós. Amém? E não nós mesmos. Ok? Então a Bíblia ensina em Provérbios 20, 22, que nós não devemos vingar por própria conta. Né? Ok? Então veja, não seja testemunha contra o teu próximo sem justa causa. E não uses de engano com os teus lábios. Em Romanos 12, 19, não procureis a vingança por vós mesmos. Nunca se vingue. Nunca. É pecado. Porque a vingança pertence a Deus. É sério isso aqui. Amados meus, mas deis lugar a Deus. Transfira para Deus. Entregue a Deus. Glória a Deus. Então Cristo, como ele veio e voltou, a gente sempre sabe que ele vai virar como o vingador. Se lembra de aulas passadas? Ele vai julgar os vivos e os mortos. Então veja que esse Cristo foi feito por Deus
juiz de toda a terra. Glória a Deus. Então o julgamento será sem misericórdia, porque como Deus se arrependeu de fazer o homem, então Deus espera que o homem se arrependa para se chegasse a Deus. Mas o arrependimento de Deus é diferente do arrependimento do homem. Explicando, Deus se arrepende do bem que vai fazer o homem. E o homem se arrepende do mal que faz. Isto é, de pecados. Como Deus não peca, o arrependimento de Deus é o contrário. Então Deus se arrepende do bem que vai fazer. Deus não preparou tudo para Adão, Eva, para a humanidade. A humanidade não caiu no pecado através de Adão e Eva. Então Deus se arrependeu de fazer o bem. É o contrário. Glória a Deus. Hoje o estado da ira em nós, cristãos, é uma porta pela qual Satanás pode entrar na vida de um filho de Deus. Então não deixa a ira entrar, porque ela vai criando raízes de amargura. Então, se houver algum problema no coração que está diferente com alguém, procure o máximo, antes do sol se pôr, como diz a Bíblia, né, sobre a vossa ira, procurar se consertar. Procurar orar, buscar Deus, pedir perdão, ir até o próximo, se for o caso, se tiver pecado contra ele, ok? Isso é importante. Então veja que a ira, ela é um fruto da carne. É um desequilíbrio do instinto de domínio. Quando a pessoa não tem domínio próprio, ela está se irando a qualquer momento. Ela não tem domínio próprio. Ela se ira por causa de uma palavra, de uma brincadeira, enfim, de um número de coisas. Se conversar com ela, ela vai se irar em qualquer parte da palavra que sai da boca de alguém. É terrível. Ela não tem autoproteção. Ok? Nós devemos, de acordo com a Bíblia, esperar a vingança do Senhor. Amém? Como nós não podemos se vingar, porque nós não somos justos, Ele é o justo, somos justificados nele, então é Ele quem vai julgar. Ele que tem nas mãos exatamente a vara de ferro, de medir. Glória a Deus. Então Ele vai colher exatamente todos os homens para julgar segundo a sua obra. Seja no galardão de Cristo, que vai dar aos crentes exatamente no céu, tribunal de Cristo, que é exatamente isso aqui, diferente do trono branco, porque o trono branco é só para ímpios. O julgamento será no lugar indeterminado, some céu, some terra, ninguém sabe definitivamente onde será o lugar desse julgamento, mas o tribunal de Cristo será no céu. Quando a igreja for arrebatada, estiver com Cristo e receberá todas as recompensas feitas no corpo na terra. Então Deus é justo, recompensará a todos que amam a sua obra. Amém? Ele vai dizer, vem e assenta-te comigo na mesa, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Entra no gozo do teu Senhor. Desde quando nós aceitamos a Cristo, Deus fez uma reunião com os anjos e disse, vamos festejar, vamos glorificar o Senhor, porque se salvou uma alma na terra. Aí os anjos começam a cantar, louvar a Deus, e o Senhor sentado no trono, e sublime trono, recebendo toda a honra e toda a glória, e alegria constante diante de Deus e dos anjos do céu, por um pecador que se arrependeu. Então Deus tem todo o poder de restituir a nós pela espera. Então aguente. Está doendo porque alguém te fez mal? Espera em Deus. Deus recompensará esta dor do sofrimento. Não tem os galardões? Então aquilo que alguém te ofende e você não retribui, terá recompensa por isso. Por isso, se você retribuir, você não terá recompensa. Você será julgado na mesma medida que ele está no pecado. Então, o pecado da ira, da obra da carne, se houver uma reação contrária, o mesmo juízo que está nele vai vir para você. Mas se aguentarmos, como Jesus aguentou, desprezando as afrontas, nós vamos estar com ele na glória, sentado no trono, ao lado do Pai. Ele disse em Apocalipse 3:21, aquele que vencer as afrontas, aquele que vencer os comentários que estão no Facebook, no WhatsApp, aqueles que vencer
as calúnias, as mentiras, se não reagir, isso aqui é difícil. Estou para ver alguém falar, só dizer assim, você é muito feio. Alguém dizer, feio é você. Quer dizer, começa por aí. Alguém vai sempre querer uma reação. Pisou no pé, não aguenta e quer pisar no pé dele. E assim são palavras, são atos. Deus nos guarde, porque nós não podemos perder a carreira que nos está proposta. Vamos seguir em frente. Como cordeiro mudo, ele foi ao matadouro. Aguente firme, está chegando a hora de sermos galardoados no tribunal de Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar. Glória a Deus. Então, o tribunal de Cristo é um lugar de recompensas, oposto ao lugar do lago de fogo, lugar de condenação dos ímpios. Ok? É o oposto. Não tem um céu? Tem um inferno. Não tem um mais? Tem um menos. Ok? O alto e o baixo. Sempre vai ter isso. Desde o pecado do mundo, a luz e as trevas. Sempre vai ter. Então o tribunal de Cristo é um lugar de recompensas só para os salvos, onde terão suas obras transformadas em compensação em forma de galardões, que são moedas eternas. As coroas não é assim, coroa em cima da outra, irmão. Glória a Deus, são recompensas eternas. Coroa da justiça, do gozo, de glória, de vida, de eterna salvação. Coroa incorruptível. Tudo isso está ligado àquilo que a gente faz pelo corpo, às obras. Ok? Glória a Deus. Morreu por causa do evangelho, coroa de vida. Foi fiel nos contratos, foi fiel no alheio, foi fiel na casa de Deus, enfim, nas ofertas e dízimo, etc. Tudo isso, irmão, contribui para receber uma coroa de incorruptibilidade. Amém? Sofreu, chorou muito, coroa de gozo. Glória a Deus. Aleluia. Foi injustiçado, coroa da justiça. Então veja, meus irmãos, nós estamos exatamente a um passo da eternidade, porque estamos esperando Jesus aqui. Então se ele vier agora, no arrebatamento, para a cidade santa, certo? Se ele vier agora, é só fazer o cronômetro rodar. Nós temos 1007 anos. Para chegar aqui o final de tudo, o fim. Por que 1007 anos? 1000 do governo, mais 7 da grande tribulação. Amém? Depois que a igreja foi arrebatada, 7 anos de grande tribulação, depois mais 1000 anos. Está aqui. Então eu tenho 7 mais 1000. Ok? Então dá 1007 anos. Depois do arrebatamento, só tem 1007 anos, nós teremos no final do milênio eternidade. Glória a Deus. Aqui é apenas uma limpeza da terra. Ok? Do sistema, o diabo no abismo. Entraremos na eternidade. Transformados. Aleluia. Glória a Deus. Devemos crer em Cristo, que nos salva do fogo eterno. Hebreus 10 e 27. Há uma terrível expectação de julgamento e um ardor de um fogo que se prepara para devorar os rebeldes. Você já ouviu falar que Jesus falou mais no inferno, na Bíblia, do que no céu? Até mesmo o apóstolo Paulo fala sobre os pecadores que não se arrependem, ou até mesmo naqueles que servem a Deus e desistem, e não querem mais, os apóstatas. Paulo diz, seja entregue a Satanás, para a destruição da carne, para que porventura, se ele se arrepender, seja salvo. Ok? Então veja que Hebreus 10 e 28, se aquele que transgride a lei de Moisés, olha como é forte, irmão. Abra sua Bíblia, Hebreus 10 e 28. Se aquele que transgride a lei de Moisés é condenado à morte irreversivelmente. Está dizendo o seguinte, se na lei de Moisés alguém pecava e era morto aqui, não tinha como remediar, não, bota um remédiozinho. Não tinha remédio, irremediável. Adulterou, morreu. Matou, morreu. Tudo de uma forma, olho por olho, dente por dente, alma por alma, vida por vida. Então, se na lei de Moisés não tinha remédio, quanto mais aqui no julgamento do trono branco, lago de fogo.
Então aqui é uma projeção profética de um verdadeiro julgamento que está lá na eternidade para os mortos e os vivos. Ok? O que nós observamos aqui, irmãos, é que Deus está mostrando: eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu ainda continuo com a palavra de pé. Viu? O homem pecou aqui, foi sentenciado à morte. Mas aqui, ó, presente gratuito. Não quis? Continua sendo julgado até a segunda morte. Então veja que após a morte física, se não se arrepender antes da morte física, em vida, ele vai ser o quê? Julgado do trono branco. Segue-se o juízo para a segunda morte, que é o nome dado ao lago de fogo. Então a palavra segunda morte é o nome de um lugar chamado de lago de fogo na Bíblia. Então primeiro ele será julgado em alma no trono branco. Ok? Por quê? Porque essas almas que está lá em Apocalipse, e vi os mortos, grandes e pequenos, no trono branco. Depois deles ser julgados, ressuscitados. Depois vão para o lugar deles chamado Lago de Fogo, que é chamado de inferno. Viu? E ainda mais. Hebreus 10 e 28, lendo novamente. Se aquele que transgride a lei de Moisés é condenado à morte irremissivelmente com base em 2 ou 3 testemunhas. Tem todo o sistema de lealdade de leis. Não é porque as testemunhas vieram, se elas forem falsas. Então as testemunhas também seriam julgadas pelas suas as próprias palavras. Então tinha todo um sistema legal. Versículo 29. De quanto maior castigo... Ó, se aqui tinha um castigo, viu? Olho por olho, dente por dente, de quanto maior castigo. De quanto maior castigo para aquele que tiver pisoteado o Filho de Deus. Não quis Jesus? Castigo. Porque o mundo é pecador. Jesus é o Salvador. Então o mundo será condenado. Primeiro, não será por ser chamado de pecador, porque todos pecaram. Segundo, ele será salvo. Melhor, voltando, o mundo não será condenado por ser pecador, mas será condenado por rejeitar o Salvador dos seus pecados. Amém? Glória a Deus. Então, a salvação está em Cristo. Negou a salvação, negou a Cristo, continua debaixo do pecado e continua debaixo de Adão, do velho homem, da carne, enfim, condenação eterna. Viu? E se tiver considerado imundo o sangue do novo pacto, pelo qual foi santificado, está falando dos apóstatas que saíram do meio de nós. Versículo 30. Minha, diz o Senhor, é a vingança, e julgarei. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então Deus não mudou. É uma graça, um presente, uma salvação para todos que creem. Passou esse tempo, julgamento segue-se. Não tem como, irmão. Por isso que nós temos que pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. Deuteronômio 32, 35. A vingança e a recompensa nos dias do fim. Deus faz uma projeção profética com o uso santo de suas leis. Deus usará todas as suas leis, natural, a de Moisés, a de Cristo. Ninguém escapará do juízo final. Então a lei de Cristo é esta que nós estamos, chamado com base na lei do amor, aonde Cristo cumpriu e disse: cumprireis os meus mandamentos se amardes uns aos outros. Temos dentro de nós o Espírito de vida, Espírito Santo. A lei cristã vai ser cumprida somente com ações e reações de amor. Alguém lhe fez o mal? Faça o bem. A Bíblia diz que vai amontoar brasas na cabeça dela. Ela vai pensar: rapaz,
Ele é crente mesmo. Ele não me pagou mal por mal. Ele me perdoou. Ele não me retribuiu mal. É assim, irmão. Esta é a lei do reino de Deus. Diferente do mundo. Tem pessoas diferentes neste mundo. Se chama os súditos do reino de Deus. Você é um herdeiro deste reino. Então faça a diferença. Glória a Deus. Comece no seu lar. Comece no seu lar. Se nós vencermos todas as hostes malignas que estão por trás desse sistema do mal, do maligno, somos mais do que vencedores, porque Cristo nos amou e estamos caminhando com Ele. Os homens da lei de Moisés achavam que o cumprimento estava em cumprir segundo a vingança. Olho por olho. Eles pensavam que era assim, né? Ao reino de Deus, irmãos, a proposta do segundo decreto é o seguinte: Jesus descobriu o cumprimento da lei, era não reagir. Tinha uma forma de não reagir. Glória a Deus. Porque o pessoal da lei ia na reação, porque estava escrito, não, eu vou na reação porque eu tenho direito. Jesus disse, eu vou dizer uma coisa, não resistais ao mal. Esse ao mal, irmão, está além da letra da lei. É o maligno, é o diabo, é Satanás. Não resistais ao mal. O mal que está no ser humano. O mal do diabo, deste mundo, do sistema. Então, Jesus descobriu que somente com amor era o combustível de cumprir e não com a vingança. Bateu na direita, entrega à esquerda. Entrega a capa e a túnica. Ande a primeira e a segunda milha para chegar no fim do caminho proposto. Porque se eu tenho o coração e eu tenho o homem, eu tenho o trono. Então Jesus estava aqui. Veio como homem. Subiu para o trono. Amém? Nós saímos dos nossos pais. Estamos aqui. Olha o caminho proposto. Veja que nós vamos para lá, irmãos. Aqui é o fim do nosso ministério. Sentar com Cristo. Apocalipse 3:21. Aquele que vencer a carreira proposta. Então, irmãos, não se iluda. Deixa alguém dizer que você não é. Porque o ser humilde é você saber e viver como não soubesse. É você ter e viver como se não tivesse. É você poder e viver como se não pudesse. Deixa quem quiser falar. Seja o último a falar. Glória a Deus. Porque se Jesus, na hora do sufoco, não abriu a boca. Glória a Deus. Então veja, com base em Romanos 12:20, se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Pois fazendo assim, amontoarás brasas sobre a cabeça dele. Isso é totalmente ao contrário do mundo. O mundo pensa totalmente ao contrário. Presta atenção. Se no mundo alguém dá uma ajudinha, tá aqui, dê uma ajuda, né? Aí o camarada ficou bem de vida, esqueceu do ajudador. Aí o ajudador, como ele é mundano, ele diz, rapaz, cria-se um ditado. Se você vir, isso é um ditado mundano, que eu já ouvi. Se você ver alguém morrendo, acaba de matar. Isso é terrível, irmão. Como a gente tem ouvido no mundo inteiro. Se a pessoa que você ajudou depois não retribuiu, ou enfim, seja o que aconteceu, você não pode desejar o mal para ela. Você retribui a Deus tudo. Não tá escrito na Bíblia que Deus é quem pertence a toda a ira, a vingança, etc. Não é Deus quem vai julgar os vivos e os mortos? Então vai fazendo as tuas obras, as tuas ações sociais, sem ver a quem. Amém? Glória a Deus. Não importa da ingratidão. Não importa se alguém é ingrato, irmão. Seja grato, viva com Deus, vá sendo fiel. Foi isto que foi
para isto que você foi chamado. Vai ter calúnia, vai ter traidor, até dos amigos. Até dos amigos. Não tinha o Judas? Desses 5.000 de amigos que nós temos no Face, olha lá se tiver o João, apóstolo do amor. Muito difícil. Glória a Deus. Atos 17:31. Deus determinou o dia de julgar o mundo com justiça, por meio do varão, Jesus. Atos 10:42. Constituído por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. Então toda a mensagem, ela revela o juízo. Viu? Porque está reservado a todos os homens, irmão. Os vivos e os mortos, todos serão julgados. Viu? O juízo, ele revela que existe uma vida após a morte. Senão não tinha juízo, não tinha julgamento. Porque as pessoas dizem, morreu, acabou. E não é assim. Morreu, tem um julgamento. Então, existe vida após a morte. Toda mensagem deve revelar os meios. Tanto, presta atenção, como a gente está falando que entrega a Deus, mas também a mensagem deve revelar os meios para o perdão, para a remissão de pecados por meio do sangue de Cristo. Romanos 2, versos 5 e 6. A causa da dureza do coração, não arrependido, entesourarás ira para ti no dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Eles ignoram, porque eles endurecem o coração e não se arrepende. Aí Deus deu um tempo de graça para ver se esse coração amolece. Então, o trono branco é a revelação do justo juízo de Deus. Passou o tempo do ano aceitável, o juízo está à frente, não foi removido. Viu? Romanos 14:10. Não é Deus... temos nós que saber diferenciar o tribunal de Cristo do trono branco. Viu? Porque nós temos uma menção aí na nossa revista, né, minha e sua, Romanos 14:10. Como se fosse um tribunal para os crentes, para os justos. Mas ali, não é Deus julgando pecados da humanidade, nem Deus tomando vingança. Temos que saber diferenciar. Vamos ver o texto? Romanos 14:10, para tirar essa dúvida. O salvo em Cristo prega e vive o amor, não o ódio. E tem consciência plena de que Deus tem reservado um dia em que há de julgar todos os pecados da humanidade, tomando vingança de tudo. Presta atenção, Deus vai julgar todos os pecados da humanidade, tomando vingança de tudo. Presta atenção aqui, Romanos 14:10. Agora vamos ver se esse texto tem alguma coisa a ver com esse comentário. Veja se esse texto aqui de Romanos 14:10 é realmente Deus julgando aqui, os pecados da humanidade e tomando vingança. Então vamos ver se essa referência bate. Romanos, presta atenção, 2:16 e 14:10. Vamos ver aqui o 14:10. Vamos lá. Romanos 14:10. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que despreza teu irmão? Pois todos nós devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Viu? Aqui é uma advertência para os crentes, mostrando se ele desprezar o seu irmão, julgar o seu irmão de uma forma falsa, que não seja verdadeiro. O julgamento, irmão, ele pode ser falso. A pessoa criar uma falsa expectação de alguém, enfim, uma mentira. Comparecer ante o tribunal de Cristo. Esse tribunal de Cristo aí, o nosso comentador, o comentarista, ele colocou como se fosse Deus julgando toda a humanidade e Deus tomando vingança. Mas esse comentário de Romanos, capítulo 14, versículo 10,
quando fala, todos nós devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Aqui é nós no céu, salvo, tribunal de Cristo. As nossas obras passando e sendo, as obras serão sim, aceitas ou não aceitas. De certa forma, Deus vai reprovando as obras que não foram feitas em justiça. Então existem muitas obras nossas, mais do que obras que serão galardoadas. Aquelas obras que não foram feitas de acordo com o coração. Foi feita, mas o coração não estava envolvido, não tinha adoração a Deus. Foi feito como qualquer ser humano, como qualquer religioso. Então essas obras serão queimadas, reprovadas, não galardoadas. Quando a Bíblia fala ante o tribunal de Cristo, não é trono branco. O trono branco é só para ímpios, pecadores. Ok? Isto serve para você de ajuda aí na sua escola bíblica dominical. Deus abençoe, Deus guarde. Vamos para a nossa próxima aula, se Deus quiser, de número 8. Vamos estudar sendo verdadeiros. É uma aula fortíssima. Sendo verdadeiros. Deus abençoe.